Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mariana e eu falo sobre livros na internet. No vídeo de hoje eu compartilho com vocês quais foram os livros que eu li em setembro. Já começa esse vídeo, por favor, deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando com alguém que você acha que vai gostar do conteúdo. Me sigam também nas redes sociais, o meu Instagram tá aqui na descrição. Eu também tô deixando na descrição a minha wishlist para vocês se inspirarem e o meu Scooby para vocês me adicionarem. Começando pelo primeiro livro que eu li em setembro, tem um vlog aqui no canal só sobre ele. Então, sem mais delongas, foi o A Vida Invisível de Ed La Rue. Esse livro aqui, no vlog tem mais conteúdo, mas eu dei 5 estrelas pra ele. E assim, eu só não favoritei porque algumas coisinhas no final me incomodaram. E depois eu até vi a resenha da, acho que é Beatriz Paduleto. O link tá aqui na descrição da resenha dela e eu concordo com o grau e gênero do que ela falou. Então, 5 estrelas, acho que tá de bom tamanho, valeu o hype, valeu ter comprado na pré-venda, mas não é um livro favoritado. O segundo livro que eu li em setembro foi O Aclamado, É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. E, cara, eu sinto em falar pra vocês, mas a minha opinião se concretizou com ela. Eu não consigo gostar dos finais dessa autora. Eu não sei se o problema sou eu, mas... enfim, eu dei 4 estrelas, eu pensei muito, talvez eu daria 3 pra esse livro, mas eu acho que sim. O tema de violência doméstica que ela aborda aqui nesse livro, ele é muito relevante, ele é abordado de uma forma muito pessoal, depois ela explica aqui nas notas finais, enfim. Então, eu entendo que deve ter sido um livro, assim, muito desafiador para ela escrever, deve ter sido doloroso ela reviver alguns acontecimentos aqui do livro, mas, tirando o fato do assunto ser abordado com muita delicadeza e com muita responsabilidade, todo o resto pra mim é muito conveniente. Então eu fiquei muito incomodada em diversas vezes com tudo que acontecia que não envolvesse diretamente o tema de violência doméstica, sabe? Ai, enfim. Vai contar a história da Lily Bloom. Ela é uma jovem e o livro já começa com ela perdendo o pai dela depois de um enterro, enfim, ela tá meio que tentando processar a dor do luto e ela resolve pegar a herança dela e abrir uma loja de flores. Nesse meio tempo ela vai conhecer o personagem que vai ser o par romântico dela no presente, vai contar um pouco do par romântico dela do passado, que é uma outra pessoa. Enfim, gostei desse jogo passado-presente, fiquei muito imersiva na história e vai introduzir também uma melhor amiga dela, que pra mim é a parte que foi total conveniência, enfim, não sei se me agradou. E aí vai abordar a relação dela com esse rapaz, que aparentemente parece ser muito bom, mas de repente ele começa a ter um temperamento meio agressivo. E como que ela vai lidar com isso, já que ela tinha esse exemplo em casa, o pai dela já era muito abusivo e, enfim, agredia a mãe dela, então tem todo esse relato mais pessoal, sabe? É muito bom, são poucos livros que abordam esse tema, porém, como eu disse, infelizmente eu achei que foi tudo muito conveniente, repito, porque é a palavra que define esse livro. 4 estrelas. O terceiro livro que eu li, ele também estava na minha TBR, não é surpresa pra ninguém. É o A Zona Morta do Stephen King. Cara, esse livro ele me surpreendeu mais do que eu imaginei que eu poderia me surpreender com ele, tá? Eu dei 4 estrelas pra ele e o motivo é porque esse livro aqui tem quase 500 páginas, 478, tá? E, claro, a escrita do King é meio assim, né? Ele gosta de ambientar muito, ele gosta de dar um bom embasamento, uma boa construção de ambientação, enfim. E tá tudo bem, mas assim, nesse livro em específico, o que eu notei foi que existem 2 linhas, né, 2 personagens, que, claro, o primeiro é o protagonista, que é o John Smith, e o Greg, que é um outro cara que até então, se você não ler aqui atrás do livro, você não vai saber qual que vai ser a relação deles, beleza? E assim, de um livro de 500 páginas, as primeiras 350 páginas são assuntos totalmente aleatórios, são 2 linhas diferentes que estão até que chega na página 351 e elas se cruzam, sabe? E assim, pô, para um livro de 500 páginas, eu já fiquei com medo.
Quando eu cheguei, eu vi, caraca, aconteceu, mas só tem mais 150 páginas. Será que vai ser corrido o final? Realmente eu achei o final um pouco corrido. Talvez pudesse ter encurtado algumas coisas, ou talvez aumentado o tamanho do livro, mas essa proporção eu achei muito desbalanceada, sabe? Então, essa história aqui é basicamente contando um pouco da vida do John Smith. Ele é um rapaz assim comum, ele é um professor. E o ponto inicial aqui é que ele vai sofrer um acidente de carro e vai ficar em coma por 4 anos e meio. Isso, 4 anos e meio. E depois a gente vai acompanhar muito dessa reabilitação dele, dessa ambientação dele, enfim. Só que quando ele acorda, ele fica meio que com poder paranormal, se assim pode dizer. Que ele toca na pessoa e ele consegue descobrir coisas sobre ela. Então, tipo, tem vários casos até chegar nessa linha que vai cruzar. Que eu falei pra vocês lá dos dois, da outra pessoa, que até então ela é introduzida de uma forma muito paralela à história do John Smith. Eles têm zero relação até o momento em que se cruza a vida deles, sabe? Enfim, não sei se eu posso falar mais do que isso porque vai dar spoiler, porém, preciso evidenciar também que o final desse livro é muito bom. Cara, esse livro aqui, eu fiquei muito chocada. Eu até fui lá nos meus melhores amigos do meu Instagram pessoal surtar, porque esse livro aqui foi escrito no final dos anos 70. E ele, Stephen King, aqui conseguiu prever a nossa situação política nas eleições de 2018. Sério? Não, leiam. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Quer dizer, ele não foi tão certeiro, né? Porque aqui a história acaba de outro jeito e não foi muito do jeito que a gente tá vendo aqui agora. Mas tem uma situação aqui que me remeteu bastante às nossas eleições de 2018. Então, pra mim, ele basicamente prevê o futuro aqui. E, enfim, tem umas reflexões bem legais. O quarto livro que eu li em setembro foi o último da minha TBR, né? A Escolha, da Kiera Cass, é o livro 3 da seleção. E eu dei, não me matem, 3 estrelas pra ele. Eu vou explicar o porquê. Nesse livro aqui a gente vai conhecer o desfecho da história da América e do Maxon. E assim, tudo bem que é uma história bem de romance, tem algum cunho ali político naquela distopia, mas é mais o romance dos dois, né? Só que eu achei que foi muito aleatório. Pra mim parece que a seleção e a escolha são 2 livros totalmente diferentes. Poderiam ser sagas diferentes, sabe? Exceto a coincidência do nome dos personagens ter mantido mesmo, obviamente. Todo o resto tem algumas redenções, tem umas mortes aqui que são, tipo, exageradíssimas, eu achei, levando em consideração que quase não houve morte nos 2 primeiros livros, sabe? E aí depois a autora colocou até umas cartas aqui que eu achei bem aleatório, porque assim, uma coisa seria se a gente já tivesse tido acesso a essas cartas nos outros livros, aí eu acho que seria bem legal. Mas aqui, pra mim, deu vontade de pular, sendo bem sincera. E o quinto e último livro que eu li em setembro foi o grandioso Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu já tinha mostrado ele no último unboxing aqui do canal, assim como muitos dos livros que eu li esse mês. E eu tava com uma expectativa, assim, até que grande pra ele. Eu não chorei, mas faltou muito pouco. E eu dei 5 estrelas pra ele também. Ele vai contar a história da Kia. Ela é conhecida como a menina do brejo. Ela mora no brejo, que é um lugar bem pobre, bem afastado lá da ambientação e da cidade. E ela vai sofrer com um abandono parental, né, muito cedo. Assim, com 7 anos, a mãe dela vai sair de casa por conta dos abusos do pai dela. E depois, com o passar dos anos, até o pai dela vai embora e ela acaba ficando literalmente sozinha. Ela tem que aprender a lidar com a solidão e aprender a crescer, aprender as coisas que nenhuma criança deveria aprender sozinha, mas ela tem que dar conta, que se virar, sabe? Enfim, ele é muito tocante e a história, ela acabou indo para um rumo que eu não imaginava. Eu fiquei bem surpreendida. E assim, no começo, eu tava meio que de uma ressaca literária, mais ou menos. Porque eu li, assim, 80 páginas desse livro. E aí depois eu fiquei mais de uma semana sem pegar nele. E aí, me deu a louca e numa noite eu terminei todo o resto do livro. Como sempre eu faço, né? E eu acho que eu só não favoritei esse livro por causa disso. Porque eu acho que esse livro deve ser sentido e lido com mais calma. Então, muito provavelmente um dia eu vou reler esse livro e quero reler com mais calma. Eu tava meio que com medo de parar e depois demorar mais 2 semanas pra voltar a ler ele, sabe? Então por isso que eu resolvi ler tudo de uma tacada só.
Mas me surpreendeu bastante esse final, eu gostei muito, 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 muito mesmo. E eu me peguei pensando nele uns dias depois, assim, do nada, eu tava trabalhando e pensava, meu Deus, mas será que ela fez isso por causa disso? Será que isso aconteceu dessa forma? A autora foi muito perspicaz em deixar o final do jeito que ela deixou, porque eu acho que é isso que faz esse livro também ser mais aclamado, sabe? Então, esses foram os meus livros lidos de setembro, galera. Pois é, setembro já acabou, nós já estamos aí entrando em outubro. E assim, agora, outubro, eu tô querendo fazer meio que uma maratona de Halloween. Eu sei que vai rolar maratonas pelo YouTube, mas eu quero fazer uma particular porque eu não quero me comprometer e nem me moldar às maratonas. Mas esse aqui, então, foram os livros que eu li em setembro. E eu gostei muito. Assim, tiveram duas leituras aqui que não foram tão boas, né? Mas de um modo geral, assim, eu fiquei bem satisfeita. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!